Olá de novo, meu nome é Gustavo Bassino Schwartz, sou advogado no Espírito Santo há quase 20 anos. Se você não viu a primeira parte do primeiro vídeo, essa é a segunda parte. A gente vai falar aqui sobre os bastidores da eleição do Espírito Santo, que foram, sem dúvida, as mais sujas e as mais... fico até sem adjetivo para falar da história do Estado. E se você não viu o vídeo anterior, procura ver o vídeo anterior, porque essa é a sequência, é o segundo vídeo. A gente vai falar aqui agora de uma parte, de outras questões importantes envolvendo as eleições do Espírito Santo para a OAB. Em primeiro lugar, eu sempre faço uma pergunta. Por que essas chapas estaduais, como a chapa que ganhou, gasta 120, 150 mil reais para cargos que não são remunerados? Muita gente não sabe, mas os cargos da OAB, eles são voluntários. Você se candidata para prestar um serviço para sua classe. Qual é a lógica de se gastar essa fortuna para cargos que não pagam salários? Então, essa pergunta já fica no ar. Só para te dar uma satisfação, a minha chapa que concorreu a Vila Velha, que tem um eleitorado de 4 mil advogados, sendo que só 2 mil advogados puderam votar, que estavam em dia com a OAB, a minha chapa gastou R$ 1.800. Como são 18 pessoas por chapa, você calcula aí que a gente gastou R$ 100 cada um, né? É um número mais do que razoável para a eleição da OAB. Mas eu quero chamar a atenção agora para outras coisas. A primeira delas é a influência do Poder Judiciário na eleição da OAB. Eu te faço a pergunta porque eu faço ela para algumas pessoas e ninguém consegue entender muito bem isso. Qual que seria o interesse do Poder Judiciário na eleição da OAB? Nós tivemos em Vila Velha o interesse de um magistrado específico em Vila Velha que opinou diretamente, participou através do Facebook, curtiu, e ele escolheu uma determinada chapa, A ao invés de B. E esse magistrado, ele é o zero em descumprir prerrogativa do advogado. Ele fez parte até de uma denúncia que foi feita ao CNJ sobre um esquema que foi montado num determinado juizado de caça a advogados. Ele e outros juízes foram pessoas que fizeram uma fábrica de sentenças contra advogados. Então, eu, particularmente, não quero o apoio de uma pessoa dessa. Se um sujeito desse chegar para mim e achar e falar assim, olha, eu boto um joia, um ok no seu panfleto, eu não quero. Mas parece que meu adversário e os nossos adversários não pensam assim, muito pelo contrário. Então, eu acho que a resposta é simples, né? Por que um magistrado dessa forma, um juiz que assim age, vai querer A ao invés de B? Porque ele quer mais 3 anos de tranquilidade. Porque a OAB que nos antecedeu, e provavelmente se as eleições não forem anuladas, que eu acredito que vão ser, pelo menos em Vila Velha, os próximos 3 anos vão ser de tranquilidade absoluta. Há juízes que fumam dentro de sala de audiência, há juízes que usam qualquer tipo de palavreado com advogado, há juízes que fazem barbaridades com os advogados. E todo advogado reclama disso. Mas aí, na hora de votar, o advogado também, ao invés de escolher aquele advogado que o juiz não gosta, que é o bom. Aquele advogado que o juiz que descumpre prerrogativa não gosta, é o bom. Porque ele gosta de qual? Ele gosta do que vai dar tranquilidade para ele. Ele gosta do que vai ficar com ele ali mais 3 anos, fazendo acordos de cavalheiros, de cumprimento de prerrogativa. A gente está diante de uma OAB, pelo menos a de Vila Velha, que nos últimos 6 anos não fez nenhuma representação contra nenhum advogado, contra nenhum juiz. E você não há de presumir que nenhum juiz, em 6 anos, não descumpriu prerrogativa, né? São todos santos e ninguém descumpriu nenhuma prerrogativa de advogado. Então, essa outra parte da eleição é uma parte que tem que ser exposta e colocada também. Quer dizer, houve um interesse claro, manifesto, público, notório, através de rede social, de magistrados querendo determinada chapa em relação a outra. Outra coisa importante que a gente tem para te falar é em relação a processos. Porque você, às vezes, acaba preterindo um advogado, porque se diz assim, esse advogado tem muito processo, ou responde a muito processo. Há 2 formas de um advogado responder muito processo, e elas são muito simples. Ou ele responde processo ético na OAB, ou ele responde processo judicial fora da OAB.
Esses dois processos, na verdade, eles estão vinculados. E eu vou te mostrar de uma maneira clara que tem exatamente a ver com o assunto que eu acabei de falar. A parte podre da OAB, a cúpula da OAB, que tem uma parte podre, ela se junta a essa parte podre do judiciário e monta uma fábrica de processos para te desacreditar. Porque o processo, e ainda fico feliz em responder processo, de ser um deles que responde a processo, num estado onde se mais mata no Brasil, a taxa de homicídio do Espírito Santo em relação ao Brasil é um dos maiores, um dos maiores de todos. Então, é muito melhor responder processo do que ter outro caminho, né? Então, na verdade, o raciocínio que você deveria fazer, meu colega advogado, é que o advogado que responde muito processo, vindo da cúpula da OAB, de pessoas que já foram denunciadas, que usam a OAB para fazer captação de clientela e te tirar cliente, e que vão para o judiciário buscar indenizações altíssimas contra você, e onde é que elas encontram eco nesse judiciário? Exatamente nesses juízes que estão lá, ó, curtindo as campanhas deles nos Facebooks da vida. Então essas partes se juntam e montam um muro de Berlim que tapa a tua visão e você acha que essas pessoas são as pessoas sérias, as pessoas corretas, e que o outro lado, por responder processo, você fica sob suspeita. Não tenha a menor dúvida que o processo e a quantidade de processos, o número grande de processos, é a arma do patife, é a arma do covarde, é a arma do frouxo em tentar te desacreditar perante a população dos advogados, te desacreditar perante seus colegas. Mas você pode ter certeza que essa cúpulazinha da OAB pequenininha é exatamente uma parte que não responde ao processo nenhum. Um advogado austero, um advogado independente, um advogado que denuncia juiz, que denuncia promotor, que denuncia outros advogados, que denuncia captação de clientela, que denuncia presidente da OAB, que denuncia vice-presidente da OAB, como eu já denunciei, você acha que vai receber o quê? Vai receber flores? Vai receber caixa de bombom no final do ano? Não, amigo, vai responder processos. Então, você pode ter certeza de uma coisa: responder processo no Espírito Santo não é vergonha. Vergonha no Espírito Santo, pelo que eu estou aprendendo, é não responder processo.